Bom dia, Raíssa. Bom dia, Raíssa. Ei, eu corrigi sua redação, viu? Eu mandei a resposta lá, aí você tirou entre 750 e 800 pontos. Aí a gente só vai dar umas ajustadas, mas você teve um crescimento muito grande, viu? Parabéns, continue assim, viu? Parabéns. Eu estou muito feliz pelo seu crescimento, viu? Aí agora é só aperfeiçoar, viu? Vamos aperfeiçoar os conhecimentos e melhorar mais ainda, viu? Continue assim. Continue assim. Vamos esperar só o povo chegar. Esperar o povo chegar para que possa começar. Ingrid, Emanuele, bom dia para vocês. Emanuele, Raíssa, Ingrid. As meninas mais. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Emanuele. Olha, as meninas mais ativas assim, viu, nas aulas. Não faltaram nenhum dia até agora. As atividades do Google Sala de Aula, deixa eu ver aqui como é que tá. Vou passar aqui a tela para vocês. Tem. Então, ó, Raíssa, Marine, Mariane que diga, Mariane, Emanuele, viu? Aí, aqui, Mariana, Emanuele e Raíssa. Aí vocês observem aqui que tem muita coisa pendente. Quem não fez aí alguma coisa, cuide de fazer, viu? Ingrid, vamos aí, viu, Ingrid? Fazer aí as atividades. Aí você vá fazer, porque quando chegar a hora do momento de botar as notas lá no nave 3 aí eu não vou estar ficando abusando, né? Mas, eita, gente, vamos ali, vamos não sei o que fazer e tal. Aí vocês peguem e façam as atividades, viu? Ainda tem tempo, tá lá um pouco desatualizado, mas tem tempo. Aí vamos só dar aqueles 5 minutinhos para a gente começar a aula. Eu vou colocar aqui no bate-papo o que nós vamos fazer, certo? Olha, a aula de hoje, deixa eu colocar aqui para o escrito. Aqui, ó. A aula de hoje, deixa eu lembrar, né? Conceição, Conceição, é o nome do meu computador. A aula de hoje, o material já está lá no Google Sala de Aula, certo? A aula de hoje vai ser sobre revisão, sobre elementos da comunicação, revisão de funções da linguagem, aí eu vou falar sobre o diário, o blog e sobre o currículo. E depois eu vou falar sobre a proposta de redação, que é sobre o tabagismo. Bom, tá, só mais um minuto para ver quem é que vai mais chegar. Quem chegar vai ou pegar a aula pelo YouTube ou pegar a aula pelo... Ai, meu Deus, meu negócio tudo ali mostrando. Negócio que eu estou aqui na aula faz desde cedo. Então, ó, nós temos essa estrutura da aula hoje, ok? E vou mostrar para vocês a questão. Aí essa aula está sendo gravada, vou colocar no YouTube, certo? E eu já disponibilizei todo o material lá no Google Sala de Aula. Eu já atualizei tudo lá, certo?
E vocês vão pegar e vão fazer aí, viu? Eita, vamos lá. Keliane Santos. Parabéns também, Keliane, viu? Você é uma aluna muito assídua. Todas as quatro, as quatro que estão aqui, elas têm, na frequência, tem nota 10. Aí só falta os ajustes lá é, os ajustes do Google Sala de Aula, certo? Aí, bom dia para você, Anne. Aí, vou só passar de novo aqui, ó, muita coisa desatualizada, pendente. Aí, eu preciso que vocês... tem algumas coisas que aqui, ó, a Ana Beatriz, ela está... Anne, ela já está quase 100%, né? Tem umas coisas pendentes, ó. Aí você tem que atualizar tudinho, viu? Vai lá, vendo o que é que fez, o que não fez. Essa é uma perguntinha sobre conteúdo. E essa aqui vai ser a V3, certo? A V3 junto com a frequência. Então, vocês têm aí as atividades de vocês, certo? Que a gente vai ver. Eu vou começar o conteúdo agora. Quem for entrando, aí a gente vai vendo aí, ou a gente vai eu tenho que ver esse tempo, porque senão o tempo é muito curto, aí quase eu não consigo dar aula, porque o tempo é curto. E a aula de redação, ela está com esse tempo curto. Olha, vamos aqui revisar elementos da comunicação e funções da linguagem que foi dado na aula passada, certo? Aí deixa eu botar desse lado, porque aí fica melhor. Aí, ó, aí eu vou falar sobre blog, diário e tal, mas a princípio eu vou falar sobre a revisãozinha do a revisão sobre os elementos da comunicação. Então, nós estamos aqui com os elementos da comunicação, certo? Eu disse a vocês na aula passada que, que vocês esse assunto tem que ser visto. Deixa eu voltar. Olha, meninas e quem estiver chegando aí. Os elementos da comunicação a gente viu na aula passada. E o linguista Roman Jakobson, ele disse que para a gente ter comunicação é necessário esses 6 elementos. O emissor, que manda uma mensagem para o receptor, ele usa um código, que é a língua, né? A língua utilizada. Ele usa um canal, que pode ser escrito ou falado, ok? E ele usa um referente. Então, esse gráfico aí reflete sobre os elementos da comunicação. Então, eu aqui estou no papel de emissor, vocês estão no papel de receptor, nós estamos falando, eu passando uma mensagem para vocês, eu estou usando o código, que é a língua portuguesa, e eu estou usando o canal, que é o canal justamente falado, né? Falado e escrito, porque está aí na tela também, ok? E o referente é o assunto que a gente está tratando. Então, eu vou perguntar lá na prova quais são os elementos da comunicação, certo? Quem é o emissor, quem é o receptor, qual é o código, tal. Eu até aqui dei o exemplo da linguagem de sinais, que se tinha alguém que sabia a linguagem de sinais, assim como eu, boa parte não sabe, aí não há comunicação se alguém vier falar em linguagem de sinais conosco. Mas, se a pessoa pegar e falar em inglês, a gente tenta desenrolar, porque a gente já tem conhecimento conhecimento desse código, certo? E se a pessoa vier falando em mímica, o canal falado escrito, a gente também vai compreender o que é que ele está falando, certo? Então, esses foram os elementos da comunicação. E o Roman Jakobson, que era linguista francês, ele também disse que esses elementos da comunicação se tornariam funções. A função centrada no emissor, ela é chamada de função emotiva. É aquela que demonstra emoção, está nas poesias, nas músicas. Eu até passei um print do slide que a gente viu na aula passada. Eu disse também que a função conativa, eu gosto dela de chamar de função apelativa, como a maioria dos escritores chamam. Ela está centrada no receptor e ela é a função das propagandas, certo? Que tenta convencer a gente de
de fazer alguma coisa, certo? Tenta convencer a gente. A função poética, ela é centrada na mensagem e ela é baseada na poesia. Toda vez que vê uma poesia, é função poética. A função fática, ela vai testar o canal, é a da conversa, é a da conversa no telefone, é a da conversa que a pessoa fica dizendo, e aí, tá entendendo? Beleza? E a função metalinguística, ela é aquela do código, da língua portuguesa, no caso, né? Aí, se a gente tivesse nos Estados Unidos, era a língua inglesa. Se a gente fosse lá para a França, era a língua francesa. Então, por exemplo, a palavra casa, que é da língua portuguesa, eu vou procurar no dicionário uma explicação sobre o que é que significa essa palavra. Então, eu estou usando a função metalinguística. Eu estou usando o código para explicar o mesmo código, tá certo? Já a função referencial, ela vai ser a dos jornais, a dos jornais. Então, essa questão dos jornais, notícia, reportagem, é tudo função referencial, porque ele tem um referente, tem um contexto, só passa a informação. Então, essa é a revisão da última aula, certo? E nós temos essa revisãozinha aí, essa revisão para que consolide o conhecimento. Aí nós temos a questão do diário. Muitas meninas, certo? Antigamente elas tinham seu diário, né? É tanto que quando as criancinhas são pequenininhas, aí coloca, né? Diário de uma princesa e tal. Já assistiram, meninas? Fala aí para mim, eu quero ver aí no chat. Você já assistiu Diário de uma Princesa? Deixa eu ver. Já, Raíssa. Diário de uma Princesa. Já, né? Emanuele, já? Também. E tu, Ingrid, já? Já, Anne, já assistiu a Diário de uma Princesa? Aí, pronto. Aí, olha, aquele diário. Bom dia, Guilherme. Aí a gente tá no conteúdo, viu? Aí, o Diário de uma Princesa, né? Eu não vi o filme, eu não vi o filmezinho lá do desenho, certo? Mas a gente já tem ideia do que seja um diário. O diário é um texto, né? Um gênero textual que a gente vai registrar os fatos do nosso cotidiano. Às vezes a gente pode botar uma foto também, certo? Vai registrar as ideias, as emoções, os desejos, desabafo, segredo. Então, ele é um texto narrativo de caráter pessoal. É, então, nele, né, vai ter essas características. Ele é de caráter pessoal. É tanto que a pessoa que tinha diário, ela guardava e ninguém pode pegar, viu? Ninguém pode pegar e quem pega no diário do outro levava porrada, viu? Aí as meninas metiam um cacete em quem pegava no diário, certo? E mais à frente o diário foi dando lugar ao Tumblr, certo? Que a gente vai tratar daqui a pouco quando eu falar do blog. Aí, olha, o diário mais famoso, certo? O diário mais famoso é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, ele foi feito por essa menina judia, certo? E essa menina, ela conta a história dela, as emoções, as ideias, o cotidiano, o segredo, os hormônios, a vontade de namorar e tal, porque ela era nova, ela tinha 12 anos, 12, 13 anos, certo? Então, ela era judia, ela morava ali naquele país, Amsterdã, ela morava lá em Amsterdã, e então, o que é que aconteceu? Aconteceu que ela e a família dela fugiram de Amsterdã, ó, e foram para um outro lugar e encontraram uma casa, né? E eles começaram a morar no sótão dessa casa. A casa principal, embaixo, existia um escritório. Então, de 8 às 12 tinha expediente, de 2 às 5 também tinha expediente.
Nesse período, eles não podiam se mover dentro da casa, senão as pessoas lá embaixo da casa, elas escutavam e logo iriam denunciar, né? Temos no relato que eles passaram 2 anos nesse sótão, não podia fazer barulho, certo? Não podia ir no banheiro, não podia nada. Até o povo sair para ir almoçar e depois voltar para trabalhar e ficar do mesmo jeito. Então, olha, esse diário de Anne Frank, ela fazia esse diário nesses momentos e um dia os nazistas chegaram, descobriram, né, e prenderam a família todinha. Com isso, a família todinha foi presa e foi levada para o campo de concentração. O pai dela foi o único sobrevivente e achou o diário dela e publicou, e é um sucesso mundial. Ela, infelizmente, faleceu lá, foi morta, assassinada pelos nazistas, certo? E o diário dela é mundialmente famoso. Já foi feito filme sobre o diário de Anne Frank, certo? Tem muita reportagem sobre ela. E do mesmo jeito tem essa tela aí, de Rockwell. Essa tela mostra uma menina que ela está toda vestida elegantemente, certo? E ela, assim, ela está com tanta pressa que ela só tirou o sapato e ela ainda está com outra percata, com sandália, sei lá. Ela ainda é uma adolescente, meio criança, né? Porque ela está com um boneco na mão e ela está escrevendo no diário. Então, essa tela é chamada O Diário de Rockwell. E mostra essa questão de se fazer registros no diário. Existem vários tipos de diários, diário de bordo e tal. Depois eu vou explicar melhor sobre isso numa aula futura. Mas o essencial é isso, que quando se registram as emoções, o cotidiano, os segredos. Aí não podia, era um terror se alguém pegasse o diário para ler, certo? Então, o diário de Anne Frank, ele é muito famoso. O diário que que foi assim aberto ao público, né? Um diário público que ele vai pegar e ver do essa questão do essa questão do da morte da menina. Bom dia, Clive. Bom dia. Aí nós temos aqui o diário. Então, o diário tem essa estrutura aqui que eu vou falar para vocês. Se eu perguntar a vocês qual é a estrutura do diário, por quê? Porque eu estou dando esse assunto. Porque lá no Enem, quando vocês forem fazer a prova do Enem, ano sim, ano não, cai sobre diário. Cai sobre o gênero textual diário. Cai a estrutura lá. Já falou de Anne Frank, já falou um monte de coisa. Aí lembrar que nesse contexto de Anne Frank tem a menina que roubava livros, o menino do pijama listrado. Então ele pode pegar a menina que roubava livros e falar sobre isso, fazer uma relação com o diário de Anne Frank, certo? Então é bom estar preparado com isso. Quais são as partes do diário? Existe, olha, aqui existe a data, né? Às vezes coloca local e data, mas às vezes só a data. Data, dia, mês e ano. Aqui, olha, aqui está mais pretinho, vou colocar aqui, preto, né? Aqui, ó, é um vocativo. Vocativo é um chamamento. E depois do chamamento vem o que chamamos de texto. O que chamamos de texto, que é até aqui. Isso é o texto. E no final, deixa eu ver onde está aqui. Estou vendo pelo celular. Aqui, ó, no final, tem uma saudação. Eita, baguncei foi. Essa saudação aqui, ó, certo? Então, essa saudação, ela vai ter uma saudação final com o nome da pessoa e tal, com uma saudação final, alguma coisa, beijo, tal, e bota o nome sim, ok? Então, nós temos esses 4 elementos aqui do diário. Se eu perguntar lá no teste quais são os 4 elementos do diário, vocês vão responder aí, ó. Data aí, dia, mês e ano, né? O vocativo, o texto e o
saudação final, né, com o nomezinho. Olha só como foi esse diário de Anne Frank. Segunda-feira, 26 de julho de 1943. Querida Kitty. Kitty, ela está dando nome para o diário. Ela deu o nome do diário de Kitty. Ontem foi um dia muito tumultuado e ainda estamos nervosos. Na verdade, pode-se perguntar se há ao menos um dia que se passe sem algum tipo de agitação. Isso é nesse período da Segunda Guerra Mundial. A primeira sirene de alarme tocou de manhã, enquanto ainda estávamos tomando café, mas não ligamos porque só significava que os aviões estavam atravessando o litoral. Tive uma dor de cabeça terrível, por isso me deitei durante uma hora depois do desjejum e fui para o escritório por volta das 2. Às 2h30, Margot havia terminado seu trabalho de escritório e estava arrumando as coisas quando as sirenes começaram a uivar. Então, ela está falando essa questão dos bombardeios, né? E aí pode-se fazer uma relação, como eu já disse, com a menina que roubava livros, tem um bombardeio lá também, que inclusive bombardeia a casa dela, e também tem o menino do pijama listrado, certo? Então, esse assunto, ele é bem importante, porque cai na prova do Enem, tá certo? E é bom vocês ficarem cientes, porque se cair lá na prova esse ano, vocês já sabem sobre essa situação, sobre esse gênero textual. Eu não vou ler o texto dele todo, porque senão não dá tempo, como eu já falei, né? A aula é muito curtinha, de 40 minutos, aí não dá tempo. Aí eu vou precisar passar para o segundo assunto. Agora eu pergunto para vocês, entenderam aqui? Ficou alguma dúvida? Vou passar para esse assunto, viu? Ok, pronto. Aí vou passar para esse segundo assunto, que é bem parecido. O blog, ele também é um diário, só que ele é um diário eletrônico, ok? Esse diário eletrônico, muita gente ele pega, usa para um assunto específico ou para um blog, faz um diário eletrônico bem geral. Então, olha, o blog é uma palavra que resulta da simplificação do termo webblog. Blogs são páginas da internet onde regularmente são publicados diversos conteúdos, como textos, imagens, músicas ou vídeos, tanto podendo ser dedicados a um assunto específico, como ser de âmbito bastante geral. Então, olha, eu tenho um blog. O blog é de língua portuguesa, de atividades de português. Então, eu já tive um blog, eu fiz um blog sobre os problemas dos bairros de João Pessoa. Aí eu colocava questões de serviço que a prefeitura não fazia, né? Escuta, essas coisas do estourar e tal. Então, a prefeitura via, né, meu blog e resolvia as questões, e eu agradecia tudo mais. Então, era um canal muito legal que eu usava para pedir os serviços da prefeitura, né? O serviço como cidadão. Então, depois eu deixei ele para lá porque eu me dediquei basicamente o assunto específico é português. Aí eu tenho um blog, justamente, professor Marconildo Viegas, justamente para relacionado a atividades de português. Este, por sua vez, é resultante da justa posição da palavra da língua inglesa web e log. Web, ele tem o significado de rede, né? Enquanto que log é utilizado para designar o registro de uma atividade ou desempenho regular de algo. Numa tradução, é diário online. Então, as pessoas passaram do diário físico, aquele diário do caderninho, que às vezes a pessoa customizava, certo? Para um diário online. Depois do blog, foi a questão do Tumblr, certo? O Tumblr, que muitas meninas e meninos, eles botavam lá seus pensamentos, né? Os meninos meninas que gostam de pensar muito e tal, aí colocava essa questão, colocava tudo que eles sentiam lá nessa ferramenta chamada Tumblr, que é justamente público, né? Mas para a pessoa saber alguma coisa, deveria ver ver o perfil da pessoa lá para saber. Okay?
Uma outra coisa é que o Instagram, né, virou um blog, né, um blog um diário online, né, da sua vida, em que você posta fotos sobre o que você come, sobre para onde você anda, para onde você viaja, e tem as legendinhas lá. Só que a forma desse tipo de diário online já é diferente do Tumblr, é diferente do blog em si, porque ele usa fotos e legendas e ou usa vídeo, né? Então, você vai ver aí no Instagram que é um diário, porque a pessoa fala sobre toda a sua vida, certo? Todo mundo aqui tem, se tiver perfil no Instagram, vai estar lá falando sobre a sua vida, seu estado de espírito, ok? Então, esse é o assunto sobre blog. Aí eu tenho aqui um modelo de blog, certo? O blog, ele pode usar música, pode usar vídeo, pode usar, deixa eu ver, gráficos. A pessoa pode usar tudo num blog, que é diferente do blog escrito, que no máximo a gente poderia fazer um desenho, poderia fazer um rabisco ou um gráfico do lado, mas no blog online, né, no diário online, tem todas essas ferramentas, certo? Você pode botar link, pode botar tudo que você quiser. Então, esse é o assunto de blog. Vocês compreenderam? Posso passar para o próximo? Tem alguma coisa que eu possa explicar? Tudo tranquilo? Ok, vamos para o próximo aqui, certo? Beleza. Aí vamos para o próximo. Se cair alguma coisa de blog, de Tumblr, de diário de Anne Frank, de qualquer coisa dessa, olha, vocês já sabem como é o procedimento, viu? Analisar o texto, tal, interpretar, e ele indica um pensamento pessoal, um desejo, uma ideia, tá certo? O próximo assunto vai ser sobre currículo vitae, certo? Quando a gente vai arrumar um emprego, na indústria privada, né, na empresa privada, na iniciativa privada, nós temos a questão do currículo. Aí, olha, o nome é currículo vitae, não é currículo vitae. É uma palavra em latim que significa carreira da vida ou trajetória da vida. Então, é currículo vitae. Ele pode ter essa abreviação, CV, certo? Ou simplesmente currículo em língua portuguesa, visto em língua portuguesa. Então, nós temos aí que é um documento histórico, ele relata a trajetória educacional da pessoa, ok? Vai mostrar a trajetória da pessoa, certo? E ele vai mostrar sua formação escolar. Então, nós temos aí essa questão do currículo. E é importante porque quando você vai para uma entrevista, a entrevista de emprego, ela diz que você tem que trazer seu currículo, fazer essa entrevista e ainda tem prova de conhecimento, como eu já falei para vocês, sobre redação narrativa e descritiva que geralmente as empresas pedem. Então, vou só terminar aqui de ler. Então, é um documento histórico, ele relata a trajetória educacional e as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e competências. De modo geral, ele tem como objetivo fornecer um perfil de uma pessoa para o empregador, podendo também ser usado como instrumento de apoio em situações acadêmicas. Ou seja, existe o currículo Lattes. O currículo Lattes, ele é online, certo? Está lá na plataforma da CNPq, e lá você coloca toda a sua experiência. E nessa experiência, quando você for fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, e o professor ou a banca que vai selecionar vocês pedir o currículo Lattes, já está lá, só é imprimir ou mandar o link. Então, nós temos aí o currículo Lattes, viu?
E olha, o currículo vitae, ele é uma síntese de aptidões e qualificações, na qual o candidato a alguma vaga de emprego descreve dados pessoais para contato, formação acadêmica e experiência profissional. Muitas empresas usam o formulário, né, pronto já de currículo. Alguns são digitados, certo? Então, a entrega do currículo é apenas a primeira fase da admissão em uma instituição, uma empresa privada, porque na empresa pública ou a pessoa faz um concurso, a pessoa faz lá a prova, ela só precisa ter experiência naquela profissão, né, que fez a prova, e ela já está empregada. Ela não precisa levar currículo, não precisa nada, certo? Mas na iniciativa privada, aí precisa. Então, esse é o assunto de currículo. Deixa eu mostrar aqui, vou interromper a tela e vou mostrar o exemplo de currículo. Deixa eu ver aqui. Olha, nessa tela aqui, nós temos um currículo, certo? Aí, currículo vitae. Ele é a forma mais simples, simplificada para um currículo. A pessoa tem que colocar os dados pessoais, nome, estado civil, data de nascimento, endereço, telefone e e-mail. Tem muita empresa hoje se comunica por e-mail. A formação escolar, no caso, vocês estão concluindo o ensino médio no Instituto Ratífica no ano de 2020. E outros cursos e experiências. Então, nós temos aqui o curso, né, que vocês têm, pode ser informática, pode ser línguas. Aí você tem que dizer onde fez o curso, qual o nome da empresa, qual o nome do curso e a data que foi o curso. Então, tem que... ou a experiência que você trabalhou. Né? Se não trabalhou, não precisa colocar. Né? Então, não pode também colocar dados dos seus documentos, viu? Nos currículos não se coloca mais dados de documentos, tá certo? Clive, tu foi meu aluno lá no Decisão, foi? É Clive Máximo lá do Decisão, não foi? Não é? Clive? Eu acho que Clive foi meu aluno. Eu estava vendo esse nome assim, aí pronto. Aí vamos aqui para a continuação da outra, do outro tópico. É sobre ofício. O ofício, eu vou dar só uma pincelada por cima, porque eu vou retomar esse assunto na próxima aula. O ofício, ele é uma correspondência externa entre instituições, certo? Por exemplo, a escola, o Ratífica manda um ofício para a prefeitura manda um ofício para o Estado, a associação manda um ofício para a polícia, a associação manda um ofício para a prefeitura, mas um cidadão não pode fazer um ofício, entendeu? Aí, Ratikva. Eu ainda não aprendi esse nome. Tu acredita, Raíssa? Ó, silêncio. Silêncio. Aí, nós temos aí o ofício, né? Então, é entre instituições. Um cidadão, né, como eu, como vocês, a gente não pode fazer um ofício, certo? A gente pode fazer um abaixo-assinado, a gente pode fazer outra forma de pedir e solicitar um requerimento, para solicitar alguma coisa, mas ofício é só para a instituição. E aí a gente vai ver essa questão do ofício na aula que vem, para que eu possa consolidar melhor isso, porque quando você for arrumar um emprego e alguém pedir para fazer um ofício, aí você tem que estar sabendo fazer, ok? Aí aqui é um modelo de ofício que eu vou explicar na próxima aula, ok? E eu tenho a proposta de redação, tabagismo no século XXI. Para quem não sabe sobre esse tema, é essa questão do uso do tabaco ou cigarro, certo? A pessoa faz o uso de qualquer forma relacionada ao tabaco ou ao cigarro, que é a mesma coisa, certo? E o componente único do cigarro é o tabaco. Então, nós temos alguns dados aqui, que o número de adolescentes em 2009, de crianças e adolescentes, era 24%, que eles experimentavam
cigarro, né? E em 2015 caiu para 19%. Já 80% dos fumantes ele começam a fumar antes dos 18 anos, e 428 pessoas morrem por dia devido à dependência da nicotina. Tem alguém aqui que fuma nessa sala? Na sala de vocês tem alguém que fuma? Não, é só perguntando, né? Eu não vou dizer se está certo, se está errado e tal, porque isso aí isso aí é de cada um, né? Aí eu já vou logo dizendo que eu sou contra, né? Tá certo, Raíssa. Aí tem gente que não tem nada a ver com a vida de ninguém, né? Aí cada um faz a sua vida o que quiser. Aí, assim, então, eu sou contra, né? Então, por quê? Porque o cigarro ele tem 4.700 substâncias, né, que são tóxicas, veneno para rato, não sei o quê e tal. 30% são as chances de a pessoa morrer com câncer no pulmão, certo? 25% das mortes são causadas pelo uso uso do cigarro, né, o tabagismo. E aí, ó, ele tem um efeito muito grande no cérebro, na boca, a pessoa fica fedendo a cigarro, a pessoa fica com aparência horrível, ele vai deteriorizando a pessoa, certo? Não é a questão da maconha. A gente não está tratando sobre a legalização da maconha, que é natural, não sei o quê, papapá, aquele negócio todo. A gente está falando do cigarro, que é uma droga lícita, certo? É uma droga lícita, ela paga imposto, certo? Por isso está aí. Ao longo do tempo, o governo vai fazendo muitas leis, certo? Que vai diminuindo, vai proibindo essa forma, né, de vício, que é um vício, e ele traz muito transtorno para a saúde pública. Por isso que o governo ele é contra. Ele é contra não, né? A pessoa paga, mas o vício causa do cigarro é muito maior, né, do que os impostos que eles pagam. Quando era nos anos 80, 90, começou a aparecer, a ver essa questão das leis que começaram a proibir o uso do cigarro, proibir propaganda de cigarro. A, a indústria do cinema mostrava muito essa questão do cigarro, que era glamouroso ter a mulher tá fumando e tudo mais, certo? Então tem essa questão aí. Então, o Brasil, com o passar do tempo, em 1989, ele foi fazendo leis, foi colocando advertência nos maços de cigarro, o aumento de imposto, e aí foi decaindo a quantidade de pessoas que começaram a parar de fumar, certo? Começou a decair a quantidade de pessoas que pararam de fumar. Aliás, começou a aumentar a quantidade de pessoas que pararam de fumar. Decaía dos fumantes. O Brasil, ele unido contra o tabaco, foi uma campanha do governo, certo? Aqui nós temos algumas fontes. Eu vou voltar com vocês à questão desse assunto na próxima aula, para debater mais sobre esse assunto, a gente falar mais sobre alguns dados e a gente retomar isso, tá bom? Então, Guilherme, Raíssa, Ingrid, Anne, então é isso. Eu desejo para vocês um bom fim de semana, uma ótima sexta-feira, só tem um minuto, e a gente fica aqui até a próxima aula, tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado aí a esclarecer melhor as ideias para vocês terem uma boa prova e uma boa prova do Enem também, certo? Até a próxima. Tchau.